Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Hoje a gente está recebendo a Karina Pereira de Bona Portão, a presidente da Fundação de Saúde de Tubarão. A Karina assumiu recentemente, com a saída do PIVA da Fundação, ela assumiu como titular. E a Karina está conosco porque, inclusive, a gente não tinha conversado com ela ainda como é que se muda alguma coisa ou não, mas a gente quer começar essa conversa, Karina, que a gente tem anunciado constantemente. Nós vivemos aí o Novembro Azul, oportunidade onde tem a gente, né, de incentivar os homens a fazerem o exame e tudo mais, para evitar o câncer de próstata e tudo mais. A Secretaria fez um cronograma diferenciado nos postos até para facilitar o acesso dos homens. Os homens estão procurando os postos, estão indo fazer o exame? Bom dia, obrigada pela presença. Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui. A gente fala que os homens, a gente tem que pegar pela mãozinha e levar eles lá na unidade, né? As mulheres, elas procuram muito mais, né, o atendimento. Então, no mês de outubro, a gente tem uma adesão maior. Esse mês de novembro, o que nós tentamos fazer? Justamente promover o atendimento nos períodos noturnos, para que a gente consiga ter uma maior adesão dos nossos homens, né? Então, nós promovemos nas nossas UBSs, né, nos nossos postinhos, em diversas unidades. O que a gente fez? De acordo com a nossa comunidade, fizemos cronograma, então a gente pede para que os nossos homens procurem lá no site da prefeitura, a gente vai ter esse cronograma, né, todo detalhado, procure para saber qual é o dia que a sua unidade básica de saúde vai estar aberta. A gente vai ter unidade básica de saúde em dias diferenciados, com o médico lá, né, então faça a sua agenda, marque a sua consulta, o médico vai estar lá esperando por você, para que você consiga fazer os seus exames, consiga fazer a sua consulta, e consiga procurar o seu atendimento, né? A nossa ideia é estar promovendo essa prevenção, para que o homem procure esse atendimento, né? Para que a gente tenha essa atenção integral lá para a nossa comunidade, né? A gente sabe que a ideia é que a gente faça esse atendimento de uma forma mais humanizada e que o homem procure esse atendimento. A gente sabe que é uma população... um tabu, né? É uma população que tem um pouquinho de medo. Então, por mais que a gente tenha lá o telemedicina, pode procurar 24 horas, mas tem a consulta presencial também, então procure. A busca ali para saber qual o posto que é aberto da comunidade não dificulta um pouco mais, já que o homem tem que, como você falou, tem que pegar na mão e levar. Será que se tivesse uma divulgação diária da própria prefeitura, não facilitaria até? A gente até tenta fazer isso, só que como as consultas elas são agendadas, né? A gente tentou fazer isso justamente para que o homem não tenha que ficar lá esperando. Então ele vai ter o horáriozinho dele agendado. Ele liga... Ele pode marcar na sua própria unidade básica de saúde e vai ter lá o horário dele agendado. Ele não precisa nem ficar lá esperando. Ele, eu vou agendar para as 7 da noite. Ele vai estar lá às 7 da noite, vai ter a consulta dele agendada e ele vai conseguir ser consultado. Nesse feriadão vai ficar aberto ou não? No feriado, não. No feriado, na quinta-feira... quinta-feira... as nossas unidades básicas de saúde não abrem. Mas na sexta-feira volta à normalidade? Na sexta-feira volta ao normal. Ô Karina, agora é importante também a família, a esposa, os filhos também incentivar o homem aí, porque esse incentivo também começa lá em casa, porque se não tiver esse incentivo, o homem ele não vai, ele já é meio chucrão para ir nessas coisas aí, ainda mais quando tem que fazer esses exames aí. E eu tenho visto alguns homens que às vezes a gente tem conversado aí, eles dizem assim, mas eu não sinto nada. Tem que saber que o câncer da próstata, ele é silencioso. Quando que ele sentir, já está todo tomado, né? Exatamente. E a gente fala que a prevenção, ela começa muito antes, às vezes, de aparecer os sintomas, né? Então, assim, o homem tem que ir, tem que fazer as consultas, fazer os exames, e às vezes no exame de sangue, né? A gente vai fazer lá o PSA, por exemplo, o paciente pode não ter nenhum sintoma ainda, não tem dor, não vai ter nenhum exame físico que vai aparecer, mas nesses exames que a gente consegue fazer, já vai se perceber algumas alterações, e aí a gente vai conseguindo fazer o acompanhamento desse homem, né, ao longo do tempo, e aí já vai se prevenir que apareça, né, um câncer. Então, assim, não tem exame físico, não tenham medo, né? A gente vai fazer essa consulta. A gente vai fazer diversos exames já. Faz diversos exames. Isso. Que tipo de exame vocês fazem? Lá na consulta médica, de acordo com a idade do paciente, a gente vai distribuindo o que for necessário, né? Então, assim, o SUS, ele preconiza diversos exames, desde hemograma para pacientes mais jovens, o PSA a partir de 45 anos, a partir de mais idades vai se vai fazendo... o toque. O toque ainda não. Não precisa esse, mexicano. Esse ali não vai. Não precisa ficar com medo, não tem esse. Não. Tem algum que tem medo, né, de ir por causa do toque, né? A gente fala que os nossos pacientes homens, eles têm muito medo, né, desse exame. Não, esse exame, ele não vai ser feito nem na nossa unidade
básica de saúde, tá? Esse exame ele vai ser feito se for encaminhado, né? Se tiver algum lá no PSA, foi percebido alguma alteração, então no exame de sangue, isso. E aí vai ser encaminhado lá para o especialista para o proctologista, e aí lá, depois de encaminhado para o proctologista, ele vai fazer algum exame do toque ou algum exame específico. Então, na nossa unidade básica de saúde não vai ter nem esse exame, não precisa. Ele faz esses exames, aí quanto tempo ele tem o resultado? O exame de sangue, o resultado vem em torno de um dia, né? Então, a gente fala 24 horas depois, né? Então, aí o paciente vai voltar na unidade básica de saúde e vai ser avaliado o resultado desse exame, né? Tá. Mediante consulta médica novamente, ou de acordo, se não tiver alteração, geralmente o enfermeiro já passa o resultado desse exame para o próprio paciente, porque isso é uma conduta da enfermagem, né? O enfermeiro consegue avaliar o resultado. Geralmente, quando não há nenhuma alteração do exame, o enfermeiro consegue repassar para o paciente e dizer, olha, o senhor pode ficar tranquilo, não houve nenhuma alteração, o senhor pode ficar... E no PSA, qual é o resultado que tem que dar ali para o homem não ficar preocupado? Depende da idade. Ele varia, por causa da idade. Porque tem uma idade que ele tem um percentual, tem outra idade tem outro. Mas se tiver naquela idade que ele tiver acima, ele pode já estar alterado ou não? Vai depender da idade, da raça, depende de vários fatores, mas aí o enfermeiro vai conseguir repassar lá para o paciente de acordo com o que ele preconizar. Então, assim, depende do que tiver em todos os seus exames lá, o enfermeiro consegue repassar para o senhor. Porque também, dependendo se ele tiver alterado muita coisa, não quer dizer que ele está já com câncer. Não quer dizer isso também, né? Não. Os postos vão ficar abertos até o final desse mês? À noite? No período da noite? Isso. Até o final do mês. A gente tem agenda até a semana que vem. Então, assim, tem alguns postos que já abriram na semana passada, alguns postos que abrem essa semana e alguns postos que abrem semana que vem. A pessoa pode ligar, ela pode ligar e marcar consulta por telefone também? Alguns postos a gente funciona por telefone e alguns postos presencial, mas a pessoa pode ligar e se informar no posto de saúde dela como que está funcionando esse agendamento. Muito bem. A telemedicina está funcionando bem em Tubarão? Tá, a gente já fez mais de 4.500 atendimentos desde o ano passado, desde o mês passado. E assim, o paciente também pode estar fazendo esses atendimentos da telemedicina, da sua casa, né? A gente fala assim, eu não quero ir lá na minha unidade básica de saúde. Pode fazer também pelo telemedicina, não tem problema nenhum. É um exame de rotina, né? Eu posso estar solicitando. Mas, de qualquer forma, se for solicitar os exames, ele vai ter que passar na sua unidade básica de saúde, de qualquer forma. Então, acaba seguindo o mesmo fluxo desse da unidade de saúde, né? Algumas pessoas têm dificuldade um pouco da primeira consulta, porque eu lembro quando vocês fizeram o lançamento, a primeira consulta, tinha que colocar todos os dados, demorava um pouquinho mais. Mas algumas pessoas estão tendo dificuldade em acessar a telemedicina. Vocês têm encontrado também esse problema? As pessoas têm levado para vocês isso? Sim. Nós estamos em contato direto com a empresa, né, Vera? A gente fala que, assim, o primeiro mês a gente fez o contato, eu acho que era diário, né? Tanto que, inicialmente, o nosso contrato com a empresa era através do cartão do SUS. E aí, um mês antes disso, o Ministério da Saúde mudou e hoje não existe mais cartão do SUS, hoje é CPF. Então, tivemos que mudar toda a logística de contratação. Então, a empresa também está fazendo toda essa troca de registro, porque nós havíamos passado para eles, né, todos os cartões do SUS do município de Tubarão, e aí passamos o CPF. E, inclusive, isso no prontuário eletrônico dos pacientes, ainda não subiram todas as informações de CPF. Então, por isso que eles têm essa dificuldade também. Tá. Porque ainda não subiram as informações. Se eu entro a primeira vez, coloco todos os dados ali, numa próxima vez que eu acessar, eu posso ter dificuldade? Não. Depois que a gente cadastra, fica ali. Tranquilo. É tranquilo. O problema é esse primeiro cadastro, porque o que acontece? Quando o CPF da pessoa ainda não está lá na base do PEC, não está ainda cadastrado. E isso acontece com diversos pacientes. O que a gente orienta as pessoas nesse momento? Que se for tentar acessar e não tiver, entre em contato com o chat que tem ali no próprio site da telemedicina, e se não conseguir, que entre ali pelo Instagram ou pelo site da prefeitura e tente falar conosco, porque aí nós estamos cadastrando, nós conseguimos falar com a empresa e estamos conseguindo fazer esse cadastro. Agora, Karine, mudando de assunto, mas na mesma linha, como é que está a higienização da dengue? Que nós estamos entrando já no verão e a dengue agora ela já costuma tanto inverno, verão, tem por aí fora. Como é que está a higienização? Mexicano, eu costumo falar que Tubarão parece que é uma cidade assim abençoada, porque a dengue passa ali do lado, passa colar e parece que não para aqui em Tubarão, né? Que bom. A gente tem assim uma cidade muito abençoada. Nós temos muitos focos, mais de 700 focos de dengue, mas nós não temos nenhuma infestação e não tivemos, né, em nenhum desses anos, né? E municípios aqui do lado tiveram, né?
Então, isso se deve muito ao nosso trabalho, da nossa equipe de endemias aqui, que é muito efetiva. Nós fazemos esse controle vetorial, né, que nós falamos. A gente pede sempre essa ajuda da população, porque isso é uma questão cultural e de saúde pública. A gente precisa, sim, ter esse cuidado no dia a dia, nas nossas casas, porque o mosquito, ele está na nossa casa, não adianta a gente achar que não. E nós fazemos esse controle. Então, a gente teve esse ano somente 13 casos positivos para dengue. No ano passado, nós tivemos mais de 200. Então, olha a redução que a gente teve. É muito grande. Bastante. A gente conseguiu, esse ano, fazer um controle da nossa equipe de epidemiologia mesmo do município e tivemos uma redução de internação muito grande. Para a gente, isso é uma vitória, né? Os casos não foram tão graves. A gente recebeu do Estado uns aparelhos que fazem a avaliação... É um hematócrito, assim, então a gente vê capilarmente mesmo, assim. Então, a gente recebeu 20 aparelhinhos desse e distribuiu para as unidades. Aí, o paciente, ele conseguia, eu tô com uma suspeita de dengue. Na própria unidade básica de saúde, a gente já conseguia fazer esse controle, né? A gente conseguiu distribuir para as unidades mais longe, assim. Então, o paciente não precisava vir aqui, por exemplo, num laboratório, esperar o resultado. E aí, às vezes, né, os casos se agravavam muito. A gente conseguiu ter esse controle e para a gente foi uma vantagem muito grande, assim, né? E aí, nesses 13 casos positivos, a gente conseguia fazer aquele rastreio, que é aquele fumacê que a gente via, assim. Sim, pelas fazendas. Que aí a gente via o pessoal com aquela roupa que parece os É, caça-fantasmas. isso mesmo. Então, assim, e aí o que a gente faz? O controle vetorial. Então, não espalha, né, o mosquito que estava ali naquela região, a gente consegue fazer esse controle e não acaba matando, né, aquele foco ali de mosquito e não o espalha. Então, conseguimos ter esse controle e para a gente, esse ano foi assim, uma questão que teve muita diferença, né, do ano passado para esse ano. Então, agradeço muito a nossa equipe de endemias, assim, foi muito efetivo esse trabalho deles, né? E tomara que a gente consiga permanecer assim nos próximos anos e que tenha cada vez menos casos e casos menos graves, né? A gente não teve óbito, não teve nada de agravamento das doenças. E a população tem ajudado? Tem. A população tem ajudado? Tem. A gente teve um aumento da quantidade de focos, assim, né? Mas a gente também tem uma efetividade muito grande. A gente percebe que quando a gente vai lá e avisa, a população também cuida mais. Então, assim... Tá tendo consciência. Tá tendo consciência. A gente pede que... É um cuidado que tem que ser no dia a dia, né? A gente não adianta. Exatamente. É nos pequenos cuidados do dia a dia. Trabalho conjunto, né? Conjunto. Agora, da minha parte, só para encerrar. Nós tivemos um problema esse ano da questão da água na falta dos postos, nos postos aqui da cidade. E porque a empresa não estava conseguindo entregar, estava terceirizando a outra e a prefeitura não podia comprar porque existia uma licitação. Como é que está essa situação? Já conseguiram resolver? Graças ao bom Deus, a gente conseguiu resolver agora, há pouco tempo. A empresa era de uma cidade longe, entregava poucos galões, né? Então, assim, a primeira medida que a gente já notificou a empresa por diversas vezes, né? A primeira medida que a gente fez foi fazer agora uma compra direta. Então, para o verão, a gente está resguardado, principalmente na Secretaria de Saúde, né? Foi a semana passada já a primeira medida que a gente fez. A gente também está efetuando agora uma compra de bebedouros para as nossas unidades, assim. Não é o ideal, eu prefiro os galões de água, mas pelo menos não fica sem água, né, nas nossas unidades. Então, assim, estamos tomando algumas medidas preventivas para que não falte água, né? Então, assim, eu acho que é o básico, né, para o nosso paciente e para o nosso funcionário, né? Então, essa empresa, ela causou problemas tanto na Secretaria de Saúde quanto na Secretaria de Educação. A gente teve diversos problemas, foram diversas notificações, assim. A gente teve, eu acredito que uns 6, 7 episódios de falta de água, assim, e trazia água, mas não trazia na quantidade necessária. E aí a gente não conseguia entregar para todos os postos. Olha, foi um caos, né? Foi um caos, assim. Então, na semana passada a gente conseguiu regularizar a situação. E aí agora a gente já conseguiu fazer também a regularização dessa licitação e também já efetuou a contratação ali da compra direta para água para que, caso essa licitação tenha outros problemas, a gente tenha a compra direta. Rapidinho, um minutinho para você me dizer, com a saída do Piva, você agora sendo a titular da pasta, muda alguma coisa? Vera, na verdade, assim, a gente já vinha muito alinhado, né? O Toco e eu, nós trabalhávamos de uma forma integrada, né? Eu já brinquei com o Toco, tenho saudades da nossa parceria, né? Eu tô como secretária sem um adjunto ali, mas eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo. Eu sou efetiva da casa, né? Há 17 anos, um pouquinho velha ali já dentro. Já conhece bem o funcionamento? Conheço bem. E eu falo assim, que eu sou fisioterapeuta, na verdade. Eu estou como secretária, né? A minha ideia é que a gente tenha políticas públicas
para que depois que eu sair de secretária, a pasta continue funcionando, né? Então, o que eu penso é que cada gestor tem que pensar dessa forma, né? Porque eu, como funcionária, eu sinto muita falta disso, assim. Não adianta eu pensar, não, eu quero ter a minha marca como secretária. Eu tenho que ter políticas públicas que sejam efetivas e eficazes, né? E eu bato muito na tecla da humanização no atendimento, então quero promover muito isso. A gente tem algumas estruturas físicas que estão muito inadequadas, que isso incomoda muito o prefeito Sorato. Então, para o próximo ano, a gente tem algumas reformas, ampliações que a gente vai trabalhar nisso. Ontem a gente fez uma apresentação da Secretaria de Saúde para todos os secretários e prefeitos, como a gente tem uma reunião de colegiado, né? Eu apresentei a pasta da saúde, assim, e é uma pasta gigantesca. Eu acho que ficou claro para todo mundo, né, que estava ali presente, né, inclusive o prefeito, a quantidade de dados que nós temos. Então, assim, nesse ano, e em números eu mostrei isso, o quanto a gente ampliou o acesso, o quanto a gente ampliou o atendimento. Então, sim, a saúde melhorou. A gente consegue mostrar isso em números mesmo, né? Eu posso depois estar repassando isso para vocês, da imprensa também. Então, os nossos funcionários, eles estão, sim, sobrecarregados, né? A gente conseguiu ampliar, conseguiu fazer a contratação de 65 novos profissionais esse ano, mas ainda assim, né? A gente tem que melhorar as condições para os nossos funcionários, porque eu acredito que funcionários que estão em melhores condições oferecem uma melhor condição lá de atendimento para a população, que é o que a nossa população merece. Eu acho que é uma cascata. A população quer ser bem atendida. Querida, obrigada pela participação. Você vai voltar outras vezes com a gente, tá? Até para falar um pouquinho mais sobre saúde. É pequeno, né? E a gente está sempre à disposição. Tá? Volto com o maior prazer.